Evento especial sobre indicações geográficas. EPAGRE promove a 8ª edição de workshop falando dos caminhos e benefícios da obtenção da IG. 7ª mostra de produtos tradicionais também fez parte do encontro. Qualidade na produção. Na Dica EPAGRE de hoje, conheça os principais cuidados para garantir a sanidade das mudas de maracujazeiro. Tem também um piscicultor de Camboriú que montou uma agroindústria para processar lambari. Olá a todos! SC Agricultura começando, está no ar mais uma edição do programa de TV da EPAGRE. Sejam muito bem-vindos. A produção de lambari é um mercado promissor em Santa Catarina. O peixe frito é muito apreciado em restaurantes e bares na temporada de verão. Conheça como funciona a agroindústria que produz lambaris empanados, prontos para serem fritos. Estamos na propriedade da família Spessato, em Camboriú. Aqui, Elano e Michele têm uma agroindústria inovadora. Eles processam lambari. Os peixes saem da agroindústria empanados e congelados, pronto para serem comercializados em bares e restaurantes da região. E são nos meses mais quentes do ano que a produção é mais intensa. Nessa época, a agroindústria chega a preparar 100 quilos de lambari por dia. Eu já vinha do ramo do peixe, né? Reprodução de peixe em laboratório, trabalhei 10 anos com reprodução de peixes ornamentais, sempre assistido pelo pessoal da EPAGRE, né? Pessoal da EPAGRE aqui de Camboriú. E desde 2014 eu resolvi investir nessa nova atividade. O peixe é pego na propriedade, né, da pessoa, do produtor, ele é despescado, colocado morto no gelo, é transportado em caixas de isopor, trazido até aqui. Aqui daí vem o veterinário da prefeitura, libera o lote, né, para ele dar uma olhada, uma fiscalizada se está de acordo, o peixe está em bom estado. Daí entra na produção, entra pela entrada sanitária, entrada de escamação, né, seria a nossa recepção. É escamado, é lavado, escamado e entra para a evisceração, para a sala de evisceração, que é essa daqui no caso. E depois ele vai para a sala de empanamento, onde ele é empanado, que vocês viram, minha esposa fez ali para vocês verem. Ou ele é congelado ou ele é empanado, colocado no carrinho e dentro da câmara. 6 horas ele está congelado, pode desformar e embalar. Para viabilizar o projeto, a família Spessato contou com o recurso do Fundo de Desenvolvimento Rural. Por meio do FDR, a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina concede financiamento para aumentar a rentabilidade, inovação, organização do produtor e apoio à legalidade produtiva. O recurso é disponibilizado para financiamentos sem juros, a serem pagos em até 5 anos. É de suma importância para um negócio pequeno, né? Sem isso aí ficaria muito difícil a gente fazer. A gente já vem fazendo, se esforçando, né, para abrir mercado, para ter novos clientes. E a parte financeira sempre é a parte mais difícil de alavancar de um empreendimento que está começando. E isso ajuda muito, né? Não teria condições de ter colocado essa câmara fria se não tivesse esse FDR, né? O Elano, ele tem um grande potencial empreendedor. E desde o início ele percebeu que esse produto que ele estava pensando em colocar no mercado, que é o lambari, teria uma grande aceitação devido ao estilo de vida das famílias hoje, demandar o tipo de produto que ele produz, que é alimentos em pequenas quantidades e pequenas porções. E a EPAGRE entrou com toda a assistência técnica junto com os órgãos de fiscalização para poder deixar ele mais tranquilo e para ele poder começar a trabalhar de maneira legalizada. E aí ele contou com toda a assistência técnica, desde o projeto, na concepção do equipamento, a máquina que eviscera o lambari também foi uma parceria com uma empresa que estava procurando desenvolver esse tipo de máquina. E aí se tem todo o processo de legalização atrelado à rotulagem correta, ao processo correto de fluxograma da planta baixa, onde os órgãos de fiscalização também colaboram nesse projeto. Isso contribuiu para que ele colocasse seu produto no mercado de maneira segura para o consumidor, agregando muito mais valor do que se ele fosse vender esse produto simplesmente para isca ou para mercado que fosse comprar o peixe dele vivo. E o mercado é um mercado que tem uma grande possibilidade, é um mercado que precisa ser trabalhado, tem um campo muito grande para se trabalhar esse mercado, então ele realmente é um produto do futuro, né? Então, com certeza, para quem
para quem investir no seu cultivo, enfim, vai ter venda garantida, porque a gente pensa e em estudos de mercado a gente vê que ele é um produto promissor. Inclusive, estamos desenvolvendo um trabalho de lambari com arroz, a chamada risipsicultura. Porque o lambari tem um ciclo de vida idêntico ao ciclo de vida do arroz. E quando se criava lambari, aliás, quando se criava tilápia com arroz, o ciclo de vida da tilápia é maior. Aí isso dá um problema de manejo para o produtor. Agora o lambari não, você coloca após os tratos culturais e tira 15 dias após a colheita do arroz, o lambari pronto para ser processado e para ir para o comércio. No próximo bloco, alta qualidade na produção de mudas de maracujá. Tem uma dica Epagre para obter plantas livres de doenças. E ainda hoje, veja como foi o evento especial promovido pela Epagre sobre indicação geográfica e produtos tradicionais. Fique com a gente, é depois do intervalo, já voltamos. De volta e é hora da Epagre Ciram falar da previsão do tempo na próxima semana em Santa Catarina. Previsão de tempo para este domingo, 3 de novembro de 2019. É um domingo de tempo instável no estado de Santa Catarina devido ao deslocamento de uma frente fria pelo nosso estado. Com condições para ocorrência de chuva, pode vir acompanhada de trovoadas e também temporais localizados no decorrer do dia. Temperatura, o dia ainda vai começar com a temperatura um pouco mais elevada, com sensação de ar abafado, mas a previsão é de diminuição da temperatura, especialmente mais no período da tarde e noite, devido à entrada do vento sul. Nos próximos dias da semana, a chuva vai continuar ocorrendo com frequência, muitas vezes em forma de pancadas isoladas, mas também acompanhada de alguns temporais que podem vir com ventos mais fortes, com granizo. É uma característica da primavera e a gente está numa condição atmosférica bem favorável à ocorrência desses temporais localizados agora na próxima semana. No geral, essa condição vai ser mais no período da tarde e noite, associado ao aquecimento, à disponibilidade de umidade, né? E aí a gente tem aquela característica assim muito parecida com a característica do verão, com aquelas pancadas que se formam associadas ao calor, mas também associadas aí à passagem de uma frente fria que nós temos prevista aí para terça-feira, e depois uma outra frente fria deve estar chegando ao nosso estado no próximo final de semana. Mais detalhes sobre a condição do tempo no site da Epagre Ciram. A produção de mudas de maracujazeiro é uma etapa fundamental para quem busca qualidade nos cultivos. Mudas isentas de problemas fitossanitários é o que todo produtor quer. Isso é possível quando elas são produzidas em abrigos de cultivo. Na Dica Epagre de hoje, veja os cuidados para obter mudas livres de doenças. Olá pessoal, meu nome é Diego e eu sou engenheiro agrônomo na região de Criciúma. E hoje a gente vem falar um pouquinho da produção de mudas de maracujá aqui no sul de Santa Catarina. Então, quando a virose do endurecimento dos frutos entrou na nossa região, a gente teve que tomar algumas medidas e uma delas foi começar a produzir a nossa muda diferentemente do que ela vinha sendo feita antes, que era... Aqui na nossa região a gente tem muita produção de fumo, então os produtores que queriam diversificar sua produção com maracujá, né, no caso, utilizavam os próprios canteiros onde eles faziam as mudas de fumo para produzir a sua muda. Então, quando entrou a virose, a gente teve que tomar algumas medidas e uma delas é o abrigo de cultivo. Basicamente, o abrigo de cultivo para a produção de mudas de maracujá, ele precisa de algumas questões técnicas que a gente sempre chama a atenção do produtor, que é a questão da tela anti-afídio, 50 mesh, essa é a especificação dela, certo? Isso você encontra aí em casas agropecuárias comumente. Um pé direito aí de 2,5 metros a 3 metros. E algo construtivo aqui também que a gente chama a atenção é a questão da antecâmara.
Essa antecâmara, ela é como se fosse uma barreira, uma proteção, ou uma segurança a mais que a gente tem no abrigo de cultivo para diminuir a chance da entrada do vetor da doença, que nesse caso é um pulgão, por isso o nome tela antiafídeo, né? Então, a gente tem a antecâmara, que é uma sala onde você entra, se quiser troca a sua vestimenta para daí sim fazer os tratos culturais nas suas mudas. Então, as mudas de maracujá até o ano de 2016 tinham mais ou menos esse padrão, talvez com um palmo a mais de altura. A partir da entrada da virose, do endurecimento dos frutos, a gente já começa a falar de um outro padrão de muda. Entre os produtores, esse tipo de muda é conhecido como mudão, né? E a gente, tecnicamente, chama elas de mudas avançadas. Basicamente, para a gente produzir um mudão ou uma muda avançada, a gente parte primeiramente de um bom recipiente. Esse recipiente, ele não deve ter mais do que 1/4 do tamanho da muda. Ou seja, se eu quero fazer uma muda de 1 metro, ele não pode ter menos de 25 centímetros. Né? Passando disso, a gente tem então o substrato. O substrato, ele geralmente é utilizado a matéria-prima que mais você possui na região. Aqui na nossa, a gente tem uma grande produção de arroz, então a gente usa aí uma mistura de turfa, que também existe aqui na região, com casca de arroz. Numa proporção turfa, casca de arroz, 60-40%, certo? Esse substrato hoje ele tem condições de manter a planta até os seus 60 dias após a semeadura. Então, para se produzir uma muda nesse padrão, a gente dispõe de algumas técnicas. E a primeira técnica que a gente relata para os produtores é a questão da embalagem. Essa embalagem ela não pode corresponder a mais de 1/4 do tamanho final da muda. Ou seja, se você vai produzir uma muda aí de 1 metro de altura, a sua embalagem não pode corresponder a mais de 25 centímetros. Para que a gente então se refere ao tamanho da embalagem, né? Para proporcionar um bom desenvolvimento das raízes. Em suma, o que a gente então orienta? É que o tamanho da embalagem seja grande o suficiente para produzir aí uma muda de qualidade, promovendo um bom crescimento e desenvolvimento das raízes da planta. Então, todo o trabalho da produção de muda se materializa aqui no campo, né? A produção de mudão. A gente está em outubro e para a gente ver uma planta dessa já acima do arame, para a gente é uma recompensa de todo o trabalho despendido, certo? Então, por que a gente fala então no mudão nas mudas avançadas? Como a gente falou anteriormente, a gente teve a entrada da virose na região, então a utilização dessas mudas avançadas é uma técnica, né, utilizada para a gente fazer o quê? Adiantar a produção, o produtor ter uma janela antecipada de colheita e lá nos meses de junho, julho, ele realizar o vazio sanitário. O que é esse vazio sanitário? O vazio sanitário é uma época do ano em que a gente deseja que não haja nenhuma planta de maracujá a campo para redução do inóculo da doença. Uma segunda questão, então, relativa à utilização dos mudões é a questão da antecipação da produção. O que isso é importante, né? Quando a gente antecipa a produção, a gente dá ao produtor a chance de ter preços melhores na safra, né? Se a gente fosse hoje adiantar aí parte da produção, um produtor aí tranquilo de 5 a 10 mil reais, o produtor estaria ganhando por estar colhendo seu fruto no final de dezembro e começo de janeiro, né? Então aqui a gente já pode observar uma planta que já está sobre o arame e já começa a lançar os seus primeiros botões florais. Provavelmente essa é uma planta que vai estar dando seus primeiros frutos já no final de dezembro, começo de janeiro. Então todas as técnicas que a gente falou aqui, da questão de embalagens, substrato, a produção de uma muda grande, até ela chegar a campo, quando ela chega a campo ela precisa ter uma estrutura para ser cultivada. Aqui na propriedade então a gente vê a instalação do plantio direto. Aqui a espécie utilizada foi a aveia. Então toda a produção de frutífera hoje a gente estimula que o produtor ele use cobertura de solo, o solo sendo como a base do seu cultivo. E também alguma questão de infraestrutura, que é a questão dos quebra-ventos,
Hoje, comumente, se usa o capim Cameron, mas a gente já vem estimulando os produtores a usarem quebra-ventos funcionais, com produção de flores e frutos como subsistência ou até mesmo para venda. A seguir, o potencial de Santa Catarina para produtos com indicação geográfica. Epagre realizou a 8ª edição do workshop falando das IGs e também de produtos tradicionais do nosso estado. O SC Agricultura volta em instantes. Até já! Com o propósito de aprofundar e disseminar a indicação geográfica, a chamada IG, a Epagre promoveu a 8ª edição do Workshop Catarinense de Indicação Geográfica. Especialistas do Brasil e do exterior discutiram o tema. O evento marca a abertura oficial de comemorações aos 28 anos de fundação da Epagre. Considerado um dos maiores eventos do Brasil nessa área, o 8º Workshop Catarinense de Indicação Geográfica reuniu mais de 300 participantes em 2 dias de atividades na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. A edição deste ano trouxe como temas centrais o pós-registro da indicação geográfica e também os reflexos do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E um dos grandes problemas nossos é a gestão, é o pós-IG. Então essa temática ela veio à tona nesse evento, foi um dos focos, trazendo experiências internacionais, palestrantes internacionais, nacionais, que engrandecem e favorecem então essas nossas indicações geográficas. O segundo tema então foi o Acordo Mercosul-União Europeia, é um tema bem atual e vai impactar fortemente, tanto financeiramente, na questão de tarifas, assim como a entrada de produtos aqui no Brasil. Então, atualmente, no Brasil, apenas 9 indicações geográficas são reconhecidas da Europa, né? E com um acordo entre 358 marcas. A programação contou com um ciclo de palestras, painéis e apresentação de trabalhos. Também houve lançamento de espumante e exposição de fotografias. Santa Catarina já tem 2 produtos reconhecidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e outros em fase final de certificação. A gente fica muito contente que Santa Catarina tem esse destaque também, ver toda a riqueza que a agricultura catarinense tem, e a identidade geográfica faz com que naquela região tenha essa característica reconhecida, né? E isso agrega muito valor ao produto daquela região, daquela cidade. A gente já tem a banana de Corupá, a gente já tem o vinho da uva Guete também. Então são características que a pessoa sabe que naquela região tem um valor agregado, um produto diferenciado, né? Junto com o workshop ocorreu ainda a 7ª mostra de produtos tradicionais. Alimentos de várias regiões do estado com potencial para indicação geográfica. O evento ele mostra um pouquinho não só da agricultura catarinense, mas um pouquinho do trabalho do que o Estado faz para o desenvolvimento dos produtos e a valorização dos produtos de Santa Catarina. O Estado, através da Secretaria da Agricultura, através da Epagre, em parceria com a SIDASC, com a SEASA, nós trazemos nesse momento uma amostra, né? São 80 empreendimentos da agricultura familiar, mas a gente diz que é uma amostra da riqueza do que se faz, do que se produz em Santa Catarina. E esse evento, ele evidencia o saber fazer, a cultura que tem por trás do modo e do estilo da agricultura familiar catarinense e do modo de fazer catarinense, que é único, especial e específico. E antes de encerrar o programa, como já falamos aqui, novembro é um mês especial para a Epagre. A empresa comemora 28 anos de fundação. Será um mês de vários eventos, celebrando essa importante data. Confira um pouco do significado deste momento.
SC Agricultura chegando ao fim. Agradecemos pela sua companhia de sempre. Acesse o perfil da Ipagre nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no campo e no mar de Santa Catarina. Na semana que vem estamos de volta. Até lá!